Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje, desse dia 24 de dezembro, véspera, podemos assim dizer, ou dia da grande noite, a noite feliz, a noite em que o menino Deus se fez carne, e habitou entre nós, nasceu para nós. No evangelho de hoje, no evangelho do dia, depois nós iremos falar um pouco sobre o evangelho da noite de hoje. No evangelho da missa do dia é o grande cântico do Benedictus de Zacarias. E para quem reza a liturgia das horas, nas laudes, todos os dias é cantado ou rezado esse cântico evangélico, o Benedictus, o cântico que Zacarias proclamou louvando a Deus. E veja que maravilha o que diz Zacarias, ao ver se cumprir em sua vida, na sua geração, as promessas que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó havia feito. Veja o que diz ele louvando a Deus: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque ao seu povo visitou e libertou. Visitou como? Visitou primeiramente por meio de João Batista, que era o profeta que iria preparar o caminho para a chegada do Messias, mas também visitou pelo Messias que irá nascer nessa noite. Porque ao seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador, Jesus Cristo, na casa de Davi, seu servidor. Ele é descendente de Davi, ele é da linhagem de Davi. Como falara pela boca dos seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, como falaram os profetas. Por exemplo, o profeta Isaías, que diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Como fala Miqueias, falando de Judá, que seria a cidade, a menor de todas as cidades, ou melhor, Belém de Judá, a menor de todas as cidades, da qual iria nascer o Messias. E como fala todos os profetas, como disse o próprio Jesus, em São João, as escrituras dão testemunho de mim. E quais escrituras? A Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, os profetas, os livros sapienciais, os salmos, que aí está entre os livros sapienciais, e todos os outros demais livros dão testemunho do próprio Jesus. Por isso Jesus, quando caminhava junto com os 2 discípulos de Emaús, se você ler lá Lucas 24, você vai ver Jesus explicando para eles toda a escritura, a começar do livro da lei até os profetas, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quanto nos odeiam. Então o Senhor veio libertar Israel. Assim mostrou misericórdia aos nossos pais, recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor. Então Zacarias está dizendo: olha, a promessa foi feita, assim como a Santíssima Virgem, ao cantar o Magnificat, vai dizer, a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque ele olhou para a pequenez de sua serva, doravante agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. E ela vai dizer, porque ele, o Senhor, mostrou o poder do seu braço, derrubando dos tronos poderosos, elevando os humildes, e assim sucessivamente. Tanto um como o outro vai mostrando que Deus teve misericórdia do seu povo e cumpriu as promessas feitas ao seu povo. E isso para quê? Para que o povo fosse liberto dos inimigos, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Aí ele vai falar agora do seu filho, ele vai falar do João Batista. Serás profeta do Altíssimo, ó menino,
pois irás andando à frente do Senhor, né? Falando de João Batista, falando do seu próprio filho, cheio do Espírito Santo. Zacarias fala sobre o seu filho como sendo profeta do Altíssimo. Ó menino, com João Batista, pois irás andando à frente do Senhor para aplanar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados. Ali Jesus vai redimir os nossos pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente. Fará brilhar o sol nascente. Veja que Jesus nasceu nas madrugadas do dia 24. Então, o sol nascente brilhou em plena noite, noite escura. Porque veja o que ele diz: pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-nos no caminho da paz. Então, o sol nascente, Zacarias vai dizer que, e tu, menino, com João Batista, serás profeta, para preparar o caminho para que o sol nascente, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Né? Quem é a luz do mundo? Vamos dizer assim, do mundo físico, do mundo cósmico, né? do que a gente conhece como criação, o sol. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E aqui é dito sobre Jesus, o sol nascente, a luz do mundo. E aqui não estou falando mais do mundo simplesmente como criação, mas o cosmo por um completo, a luz do mundo, a luz de todas as coisas criadas nos veio visitar, o sol nascente nos veio visitar, para iluminar a quantos jazem nas trevas, e não é somente nas trevas da noite do evangelho de hoje, como é falado o evangelho de hoje à noite, como eu disse que iria falar um pouquinho. O evangelho de hoje à noite é o evangelho de São Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 1 ao 14, que vem falar do recenseamento de César Augusto, que publicou um decreto ordenando esse recenseamento, e de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu à cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida para dar à luz. E aí nós conhecemos a história, é o evangelho da noite, da vigília, da missa da vigília, podemos assim dizer, da missa da noite, aonde vai mostrar todo aquele... No presépio nós podemos ver isso, e é feito isso na missa, né? O menino Deus, aquela imagem do menino Jesus, né? Que representa ali o menino Jesus, é levada pelo sacerdote para ser posta ali no presépio, simbolizando o nascimento do Messias, o nascimento do menino Deus. E você vai ver que esse menino que nasce não é qualquer um, não é mais um. Veja o que diz o evangelho de hoje, né? Quando o menino nasceu, existia alguns pastores, né, que estavam cuidando. Naquela região havia pastores, versículo 8 do evangelho da noite. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores, não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo de Israel, e não somente todo o povo de Israel, mas também para nós, para toda a terra. Hoje na cidade de Davi nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Aquele menino da manjedoura não é simplesmente uma criança, é o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente
juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por ele amados. Então, meus amados irmãos, o evangelho de hoje, eu fiz essa junção dos dois evangelhos para mostrar para nós que essa noite de hoje não é uma noite qualquer, é a noite feliz, é a noite mais feliz que a humanidade poderia contemplar. A noite em que o Verbo divino, a palavra eterna de Deus, se fez carne e habitou entre nós e veio nos trazer a salvação, ou melhor, Ele é a nossa salvação. Por isso, não passemos essa noite, principalmente você que vai à missa, a olhar aquele menininho como simplesmente ele foi mostrado na sua fragilidade, mas possamos olhar além. Aquele menininho, a sua cabeça receberá uma coroa de espinhos, as suas mãos receberá cravos, porque será pregado na cruz, os seus pés também serão pregados na cruz por um grande cravo, o seu peito, por amor a nós, será aberto, o seu corpo ficará todo repleto de chagas, porque dizia o profeta Isaías, o profeta messiânico, a respeito do Messias, que as suas chagas e por suas chagas nós seríamos curados, nós seríamos resgatados. Então que nós possamos pedir ao Senhor a graça de não passarmos esse Natal como mais um, mas passarmos esse Natal como o Natal em que eu consigo contemplar, eu consigo ver que o menino envolto em faixas é o meu Salvador, é o meu Redentor. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.